Geralmente, quando o pastor Eliseu Rodrigues é denunciado na internet, surge uma polêmica em torno do nome dele. Geralmente, qual é o assunto? Qual é o assunto que as pessoas costumam denunciar o pastor Eliseu Rodrigues? Você lembra? Você sabe? Você tem memória aí sobre isso? Eu vou dar 10 segundos para você pensar e você responder junto comigo qual é a pauta que geralmente o pastor Eliseu Rodrigues é denunciado na internet. Vamos contar até 10? 1, 2, 10. Pronto. Tempo suficiente. Acertou quem disse que é quando ele troca uma agenda menor por uma maior. Isso é quase que uma marca registrada, infelizmente, do pastor Eliseu Rodrigues. E não adianta dizer que não é, não adianta dizer que não é verdade, não adianta dizer, inclusive, não, ele nem recebe, ele nem cobra por agenda, ele vai pela oferta que você der, o que Deus tocar no seu coração. Porque, de fato, não é verdade, existe um valor exigido, um valor que tem que ser, inclusive, pago previamente, geralmente ali 80% do valor tem que ser pago antes da agenda, e no dia da agenda se paga ali o restinho que sobrou. Mas é assim. E em muitos casos que tem acontecido, inclusive aconteceu muito, mais do que o normal, pelo menos foi mais denunciado em 2025, em muitos desses casos, ele tem simplesmente... não vai, né? Deixar de ir para a agenda. E aí, é porque a esposa, inclusive, estava grávida agora há pouco, não pôde ir para a agenda. Não, geralmente as denúncias são: ele tinha que pregar na minha igreja, depois ele disse que não ia poder vir porque ele não, né? O assessor dele disse que não ia poder chegar porque teve algum problema com o avião, o aeroporto estava fechado, qualquer coisa que o valha. E no dia seguinte a pessoa descobre que, na verdade, ele estava pregando em outra cidade, numa igreja maior, em um congresso maior. Interessante, né? O que a gente vai ver aqui agora, ou ouvir aqui agora, é o relato de um pastor lá do Tocantins que passou por isso na semana passada e contou pra gente o drama que viveu. A gente ouve, o áudio dele é bem autoexplicativo e depois eu faço um comentário bem interessante a respeito disso. Vamos ouvir o que disse o pastor aqui? Atentai, Brasil, preste atenção nesse áudio. Oi, bom dia. Pastor José Pereira aqui falando da Assembleia de Deus em Barra da Estiva, município de Goiatins, Tocantins. Sou pertencente à Convenção C.A. de Seta, uma das maiores convenções em termos geográficos do país. E estou presidindo esse campo aqui tem 4 anos. Minha esposa passou por um processo rigoroso, um câncer, e lutamos com toda a fé e o Senhor nos deu vitória. Porém, contratamos o pastor Eliseu. Contratamos, não foi convidamos, foi contratamos. Lembre dessa palavra, ela é importante porque ela vai exatamente de encontro às falas do pastor Eliseu, quando diz que não cobra para pregar. Não existe cobrança para pregar, né? Contratamos. Para pregar no culto de ação de graça que seria realizado dia 6, na quinta-feira que passou ontem. O pastor Eliseu não apareceu, não veio. A gente cumpriu todos os requisitos que eles pediram. Eu tenho um print, eu tenho tudo, eu tenho um depósito, eu tenho tudo. E depois o cunhado dele, Daniel, alegou que ele não veio porque ele perdeu uma conexão, que ele estava no Acre. E depois a gente descobriu que ele não estava no Acre, ele estava em Goiânia. Infelizmente, ele não atendeu minha agenda, não sei por qual motivo. Eu convidei várias lideranças, entre elas outros pastores, o próprio presidente da convenção, e várias pessoas foram convidadas. Ao todo, a gente teve 400 confirmações de pessoas que estariam no evento. E matamos gado, fizemos toda uma despesa. O Eliseu não apareceu. Pedi para fazer um vídeo, para mim até justificar. Não fez o vídeo, porque na realidade ele não tinha como fazer vídeo, porque no vídeo ele tinha que falar onde ele estava, e todos sabem que ele estava em Goiânia, não estava onde que o cunhado dele falou. E isso nos causou um prejuízo enorme, não só financeiro, mas a nossa honra, a nossa moral, entendeu? Que era um culto de ação de graça, e isso nos prejudicou muito. E eu queria ver como é que faz pra gente colocar isso pro povo saber o que de fato acontece com pastores de igreja pequena, mas mesmo assim honrando os seus compromissos.
Vocês estão ouvindo aí, né? Não sou eu falando, não. Isso aqui não é fofoca, não, gente. Isso é uma denúncia séria de um pastor que queria celebrar em um culto de ação de graças a remissão, né, da esposa dele, que estava com câncer, foi curada, e para agradecer a Deus fez um culto de ação de graças, e aí de repente, para realizar um sonho pessoal, convidou o irmão Eliseu Rodrigues, pagou R$4.000, o cachê era 5.500, tá aí, R$5.500 segundo o pastor, foi pago 4.000, e os 1.500 seria pago no dia, talvez até antes dele pegar o microfone para pregar. E o Eliseu estava numa conexão no Acre. Aí depois o pastor descobre que não estava no Acre, não. Estava em Goiânia. Vamos continuar. Aí quando fui ontem, já bem tarde da noite, presta atenção nisso aqui, essa parte também é muito interessante, vamos ver. Tentei pedir um vídeo esclarecendo e tudo, e aí eu falei que se não tivesse o vídeo, eu ia procurar vocês e ia expor. Aí automaticamente o Daniel, o cunhado dele, começou a devolver os Pix. Oxi, como assim começou a devolver? Só porque falou que ia falar com a gente? Começou a devolver os Pix? Devolveu o Pix e hoje devolve o restante do combinado, do que eu já tinha passado para ele, né? E só que para mim não é o dinheiro, foi a forma que fomos tratados, entendeu? Muita gente, minha esposa, esperando esse momento para testemunhar o que Deus fez na saúde dela, diante de todos e tudo, e a gente passar por esse vexame, entendeu? Vários convidados, foi convidado algumas autoridades amigas da gente, como o presidente da convenção, o governador do estado, alguns deputados, vereadores, sem falar os pastores, presidente de campo das cidades adjacentes. E aí a gente teve que fazer um vídeo. Eu fiz um vídeo 4 horas da manhã, dando uma justificativa para o povo, e depois descobri que a justificativa que eu fiz não procedia com o que eles me contaram. Então, gente, preste atenção. Isso aqui não é sobre dinheiro. Eu entendi a situação do pastor aqui. Não é sobre o valor que foi pago. É claro que ele vai querer ter o valor restituído, e me parece que já foi, né? Depois que falou que ia falar com Israel, com o Fuxico Gospel, eles começaram a devolver, porque parece que tem medo do Fuxico Gospel. Não entendo por quê. O pastor Eliseu hoje fez 2 lives, desesperado, sabe, numa conexão, não sei pra onde, na casa de não sei de quem, correu pra fazer live pra desmentir, pra dizer que a gente foi covarde, colocou lá, tem lá no Instagram dele até agora. Israel do Fuxico agiu covardemente. Vou já chegar nessa parte aqui. Mas o que eu vejo do pastor não é sobre dinheiro, irmão. Não é sobre os 5.500 ou sobre os 4.000 que já haviam sido pagos. É sobre uma data, é sobre expectativa, sabe? É sobre, o cara faz um culto em ação de graças, não vai ter outro. É aquele, então você cria uma expectativa para aquela data, de repente passa meses se planejando, convida pessoas, as pessoas deixam de ir para ir lá celebrar, a família vai, vem gente de longe, cria toda aquela expectativa, e quando chega na hora o rapaz não tá, irmão. E casos como esse têm acontecido, porque depois que nós publicamos essa matéria no site hoje, no perfil no Instagram, você não tem noção da quantidade de pessoas que chamaram no direct dizendo, fez a mesma coisa aqui. Talvez até aqui nos comentários, se você já passou por isso, comenta também. Deixa o teu testemunho aqui, pessoal, do que você passou, do que a tua igreja passou com essa agenda com o pastor Eliseu Rodrigues. Porque está se tornando uma rotina. E digo, ele acabou, a esposa dele acabou de dar luz. Claro, né? A pastora Luana, mulher de Deus, nada a falar. Irretocável. Se as agendas tivessem sido canceladas por consequência de algum problema, de alguma situação, de alguma intercorrência por conta da... Natural. Não tem que se questionar isso aqui. Cancele-se 500 agendas, fique 1 ano em casa. Não tem problema. O problema é quando se cancela uma agenda dizendo que é por uma situação X, e no dia seguinte o cara descobre que na verdade ele estava em outra igreja, em outra cidade, e que eventualmente até maior do que a igreja que ele iria, o que dá a presumir
que o cachê também era maior. É pelo menos o que se presume aqui. É o que dá para entender. Então, de novo, o problema não é sobre o dinheiro. É sobre a expectativa que a igreja deposita. Imagina, para esse ano, o Congresso de Jovens vai trabalhar um ano inteiro, vai gente pro semáforo vender trufa, vai vender quentinha, vender coxinha, vender qualquer coisa. Passa um ano. E quem é que vocês vão trazer? Pastor Eliseu Rodrigues para pregar. Aí os adolescentes, os jovens trabalham, criam toda aquela expectativa, compram camiseta, vendem camiseta, fazem tudo para poder bancar. E digo mais, né? Para quem acha que esses 5.500, dando como exemplo o caso do pastor aqui, envolve aérea e hotel, não. Isso aqui é cachê, despesa aérea, atrasada e tudo, é por conta de quem convida, de quem contrata, tá? Para aqueles que ficam sempre querendo passar pano. Não, mas 5.500 não dá para nada. O cara mora em Goiânia, vir para São Paulo, já foi lá a metade do valor. Não, irmão, você quer cachê. Hotel, comida, traslado, o que você imaginar é por conta de quem contrata. Isso aqui é livre para ele chegar em casa e fazer a caranha dele, fazer a feira. Entende? Então, esses jovens passam o ano inteiro na expectativa, trabalhando para juntar o dinheiro do cachê, porque geralmente, inclusive, a Igreja Assembleia de Deus hoje em dia não paga, né? O cachê, quem paga é o departamento que está fazendo ali. Se é o grupo de jovens, eles se virem junto o dinheiro para poder pagar, para poder trazer o artista, o cantor, o pregador. Não é toda a Assembleia não, mas algumas delas fazem isso. E quando chega no dia, o camarada não vai. Aí eu pergunto para você, dá para ir atrás desse prejuízo? Percebe que não é sobre dinheiro? Percebe que não é sobre o valor que se perdeu? Não se perdeu, né? Porque em alguns casos, não vou ser injusto aqui, eu acredito que ele devolve. Nesse caso aqui, foi preciso o pastor insistir e citar o nome do fuxico para poder ser devolvido. Você ouviu o áudio aí? Quando eu comecei a citar vocês, que eu ia denunciar, ele começou a devolver o Pix. Olha aí. Não é a primeira vez, viu? Não é a primeira vez que isso acontece. Tem que citar o nome do fuxico gospel para poder receber. Não é a primeira vez. E, inclusive com o próprio Eliseu Rodrigues. É moda já, no meio gospel é moda, né? Muitos pastores, muitos cantores, quando o cara diz assim, eu vou dizer o fuxico, o cara já devolve. Então, eu acredito que ele devolva, mas devolver o dinheiro vai resolver o problema? Agora vai ter outra festa no domingo seguinte? Não vai, irmão, é só o ano que vem. Então o que o pastor Eliseu Rodrigues está fazendo é de uma covardia absurda. Aí, o que acontece? Recebemos essa denúncia do pastor. Antes de publicar a matéria, mandei essa mensagem aqui para o pastor Eliseu. Olha aqui a mensagem. Essa mensagem foi enviada no direct do Instagram. Tá aqui, ó. Aqui, se você observar, você vai ver que ele viu. Tá visto aqui. No WhatsApp, ele manda uma mensagem aqui, um print de uma postagem já lá no feed do nosso perfil, e também sinaliza que ele viu. Se ele mandou uma mensagem, significa que ele viu, né? Aí eu falei, vai enviar uma nota? Aí ele, não, eu não te ouvi sobre isso, pois sua página é de fofoca. Você nunca me aconselharia a não fofocar. Os caras acham que isso aqui é demérito, né? Que de alguma forma deprecia o trabalho. Fala que é fofoca. Ô, irmão, pior é fazer o que vocês fazem. Ô, Eliseu, pior é fazer o que tu faz, Eliseu. Chamar o fuxico gospel de site de fofoca não é nada perto do que você faz, que é pegar o dinheiro da igreja e não ir. É receber o dinheiro dos irmãos que passam um ano juntando dinheiro ali, vendendo coxinha. R$5.500. Ou não ir, o que é pior, né? Não ir já é pior. Ou até mesmo ir, mas só vai porque recebeu 5.500 reais para pregar 40 minutos, 1 hora, dizer que tá cheio de Deus, falar um monte de, muitas vezes até bobagem. Às vezes até bobagem, fazer crítica, fazer exatamente às vezes até o que o fuxico gosta faz aqui, expor pessoas, né? Expor o pecado das pessoas no altar. Aí tu acha que chamar o fuxico gospel de site de fofoca é demérito pra gente? Ô, pra cima de nós, eu. Feio, demérito é fazer o que você faz. Fazer o que você faz, como por exemplo, você fez com o pastor José, tá aí. O cara querendo celebrar um culto em ação de graça porque a esposa dele estava em remissão de um câncer. Juntou dinheiro, sabe Deus como, para pagar você 5.500, pagou 4.000 e no dia você mentiu. Se não você, a sua assessoria, e disse, tá no Acre, numa conexão, o avião quebrou, o avião não deu para chegar, quando você estava pregando em uma outra agenda, ô Eliseu. Isso é que é feio. Isso é que é ridículo para alguém que se diz homem de Deus, irmão.
Você precisa melhorar nisso aí. Eu sei que você é impossível, daqui a pouco você faz outra live. Me chama aqui, faz uma live querendo bater boca aí. Não adianta não, irmão. Só explica isso. Fala que é mentira, ô Eliseu. Você precisa falar que é mentira o que eu tô falando aqui. Que não existe. Só em 2025 a gente tem mais de 20 episódios. Quer que eu comece falando pelo caso do pastor Jacques Balbino, que fez no culto, teve que fazer, no final do culto, os membros da igreja dizerem: ô pastor Eliseu Rodrigues, devolva o dinheiro. Lembra disso? Os membros da Adebras Alagoas falaram isso aqui. Lembra disso? É só mais um caso, irmão. Aquilo ali é feio. Aquilo que você faz é feio. Aí, saque de fofoca. Aí foi lá e colocou: Israel é covarde, como se eu não tivesse dado espaço para ele. Tá aqui a prova. Mandei mensagem, eu sempre faço isso com todo mundo. Qualquer pessoa que aparece em matéria negativa de denúncia no Fuxico Gospel, positiva não, né? Eu vou fazer uma matéria positiva sobre o irmão, eu vou ligar pro cara: irmão, eu vou fazer uma matéria linda sobre você. Quer que eu... Não, mas se eu vou fazer uma denúncia, é óbvio que eu vou ouvir a sua versão. E assim eu fiz com o Eliseu, assim como eu faço com todo mundo. Assim como a gente faz com qualquer um. Mandei mensagem, esperei, dei tempo, não respondeu, achou que a gente não ia publicar. Sabe o que foi que ele fez? Sabe o que foi que ele fez? Eu vou dizer pra vocês o que foi que ele fez. Quando eu mandei a mensagem pra ele, não deu 5 minutos, o pastor José me chamou e disse: irmão, já tá resolvida a minha situação com o pastor Eliseu. Foi isso que aconteceu. Como assim, pastor? Oxente, por que ele não me respondeu? Foi provocar o pastor lá no Tocantins pra mandar ele falar comigo, dizer que estava resolvido. Dizer que estava resolvido anula o que ele fez? Não. E por isso que a gente publicou. E por isso que a gente publicaria. E por isso que a gente tá expondo, inclusive, o áudio dele aqui, do próprio pastor falando sobre isso aqui. Ô, Eliseu. 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 Para com isso, rapaz. Para. Isso é feio, rapaz. Agora, para finalizar o vídeo, o Eliseu tem colocado a culpa na assessoria. Agora tá dizendo que tem alguém se passando por ele para vender agenda. 2 anos que tá acontecendo já. 3 anos, não sei quantos anos já. Porque não é de hoje essa história de que tá trocando a agenda mais cara por agenda mais barata. Não é de hoje. Né? Se tem alguém que tá se passando por ele, precisa resolver isso, gente. Procura a delegacia, registra um boletim de ocorrência, divulga esse boletim de ocorrência, manda aqui pro Fuxico Gospel esse boletim de ocorrência, pra gente divulgar também, pros pastores saberem que tem alguém se passando por ele, ou pela assessoria dele, vendendo agenda. Porque não dá pra continuar do jeito que tá. Lesando pessoas. Isso é lesando pessoas. O homem que bate em tudo que é gente. O homem que bate até em músico que toca na igreja e que precisa tocar fora da igreja para sobreviver. O homem que critica quem cobra para cantar e para pregar. É o homem que cobra para pregar. É o homem que recebe e não vai. Alguns casos, há quem diga que nem devolveu. No caso do pastor José, só passou a devolver depois que ele citou o Fuxico. Homem, torneira apertada, como já dizia o sábio lá da Paraíba, torneira quando apertada demais tem vazamento. Cuidado. Cuidado. Né? Ficai atento. Vigiai. Vigiai. Esse é o nosso pastor Eliseu Rodrigues. Um grande abraço, pastor. E a gente tá de olho, tá? A gente tá de olho. O pessoal lá do Instagram quer que a gente abra a caixa preta. E eu vou dizer pra você uma coisa. Você que segue o pastor Eliseu e que votou na enquete do Instagram, abra a caixa preta, conta tudo. Não. Escute. Você não suportaria. Você não suportaria. É por isso que é melhor a gente parar por aqui. Só nas agendas que não são cumpridas. Beleza?